Graça e paz, tudo bem, irmãos? Hoje eu quero trazer uma palavra de Deus para os irmãos. Acredito que cada um que ouvir esse vídeo vai gostar e vai escolher uma das opções que eu vou deixar para vocês. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte: de qual modo você quer ser salvo? Exatamente. De que jeito você quer ser salvo? Amados, eu vou te dar algumas opções aqui, baseado nas escrituras, pelo Espírito. Vou te dar algumas opções aqui. Você vai pôr na descrição aqui de qual maneira você quer ser salvo. Tá bom, amados? Não vou deixar ninguém ser enganado enquanto eu estiver vivo, enquanto Deus me der saúde. Não vou deixar ninguém ser enganado. Então vou te dar aqui algumas opções de salvação para você e você vai escolher qual é a maneira que você quer ser salvo. Tá bom, amados? Primeiro vamos ler um texto aqui tremendo em Mateus. Quer ver? Mateus 19, 25. Mateus 19, 25. Acompanha aí, acompanha que é para você ver que eu não estou falando de mim mesmo, tá? Estou falando baseado nas escrituras. Mateus 19, 25 diz assim: E os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? A pergunta dos discípulos. Por quê? Porque aqui no contexto, Jesus falou que se você não vendesse tudo que você tem e der aos pobres e seguir ele, você não pode ser discípulo, tá? Aí os discípulos, né, chocados, perguntam: quem pode então salvar-se, Senhor? Aí Jesus diz no versículo 26. Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isto impossível. Aos homens é impossível, amados. A salvação aos homens é impossível. Tá entendendo? Guarde isso na tua cabeça. Não existe nada que você possa fazer para alcançar a sua salvação pelas suas forças. Aos homens é impossível. Aí ele termina a frase: mas para Deus tudo é possível. Então eu quero te mostrar a segunda parte do texto. Para Deus tudo é possível. Então eu vou começar aqui, você vai escolher de qual maneira você quer ser salvo. A primeira é Efésios 2:8. Eu já falei isso aqui, mas tem que repetir, porque tem pessoas novas que estão vendo, e é sempre bom a gente estar revisando as passagens. Efésios 2:8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, tá? Então, lá atrás, os discípulos perguntaram: quem poderá, pois, salvar-se? Entendeu? Jesus disse: aos homens é impossível. E Paulo reforça que pela graça sois salvos e não pelas obras. Então, Paulo reforçou que aos homens é impossível. Então não há nada que você possa fazer para ser salvo. Por quê? Porque você é salvo por graça. Então você pode, uma das opções é essa, você pode ser salvo por graça. Eu tenho mais opções, tá bom? Se você não quiser ser salvo pela graça, eu vou te dar uma outra opção de salvação. Quer ver? 1 Coríntios 15, 21 e 22. 1 Coríntios 15, 21 e 22. Amados, se você não quiser ser salvo pela graça, você pode ser salvo à força. Você quer ser salvo por graça ou você quer ser salvo à força? Como que é ser salvo à força? 1 Coríntios 15, versículo 21 e 22. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Tá? Versículo 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos seremos vivificados
em Cristo. Tá entendendo? Então você pode escolher ser salvo por graça, tá? Isso é opcional, tá? Você precisa da fé para ser salvo, opcional. Aqui você é salvo sem opção. Por quê? Quem vai ser vivificado por Cristo? Todos que morreram em Adão. Em Romanos 5,12 diz lá que todos morreram em Adão. E aqui está dizendo, todos morreram em Adão, todos serão vivificados em Cristo. Então você pode ser salvo por graça. A segunda, você pode ser salvo sem opção, por obrigação. Porque Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, nesse texto, você é salvo por obrigação. Tem outra opção. Vou dar outra opção de salvação. Romanos 8, 24. Outra opção de salvação. Romanos 8, 24. Romanos 8, 24 diz assim, Paulo: porque em esperança somos salvos. Em esperança somos salvos. Então, se você não quiser ser salvo por graça, se você não quer ser... a segunda opção você nem tem, né? Porque você é salvo por obrigação. A terceira opção, você é salvo por... Em esperança somos salvos. Entendeu? Nessa opção, você pode andar sem a salvação e ficar esperando ela. Tá entendendo? Então, em esperança somos salvos. Então você quer ficar esperando a salvação? É uma opção sua também, tá bom? Vamos a outra opção de salvação. Romanos 5, veja outra opção de salvação. Romanos 5, versículo 10. Romanos 5, 10 diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha que fantástico. Seremos salvos pela vida de Jesus e não pela minha vontade. Seremos salvos pelo querer de Jesus e não pela minha vontade. Então, você pode ser salvo pela graça, você pode ser salvo por obrigação, você pode ser salvo em esperança e você pode ser salvo pela vida de Jesus. Tá entendendo? Você pode ser salvo também pela vida de Jesus. Você escolhe. Deus está ponhando um banquete para você. Desfrute do banquete de Deus. Vamos mais uma. Tito 3,5. Tito 3,5. Tito 3,5. Você pode ser salvo por graça. Você pode ser salvo por obrigação, sem querer. Por quê? Porque você morreu em Adão. Se você morreu em Adão, Jesus te ressuscita sem você querer. Porque você morre em Adão sem querer. Então a ressurreição é sem você querer também. Então você pode ser salvo por graça, você pode ser salvo por obrigação, você pode ser salvo por esperança, você pode ser salvo pela vida de Jesus. Isso é inevitável. Do mesmo jeito que ele ressuscita, ele já ressuscita você com ele arranca você da morte. Então você é salvo pela vida de Jesus. E a última opção, 1 Timóteo 3,5, é andar com a salvação já em vida. Já em vida. Você pode esperar ela vir, como disse Paulo. Você pode esperar ela vir. Você pode andar com ela. Você pode esperar ela. Tá entendendo? Ou você pode viver e esperar ela só no final. Por quê? Porque ele diz: todos morreram em Adão, todos serão vivificados. Então a última opção é essa. Tito 3,5. Diz assim: Tito 3,5: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele o quê? Nos salvou. Ele nos salvou por quê? Por misericórdia. Deus nos salvou por misericórdia. Então ele quer me salvar por graça. Ele quer me salvar sem opção. Que é do mesmo jeito que eu morro em Adão, eu vou ser vivificado.
Ele quer me salvar por esperança. Ele quer me salvar pela vida de Jesus. E Ele quer me salvar por misericórdia. Você não escapa da salvação de Deus. Escolha. Escolha do jeito que você quer ser salvo. Tá entendendo? Você é salvo por todas essas maneiras. Menos por uma. De uma forma você não pode ser salvo. Só existe uma forma de você não ter a salvação. Qual é, irmão Rodolfo? É por obras. Tá bom? Você é salvo por misericórdia. Você é salvo pela vida de Jesus, não pela sua. Você é salvo em esperança. Você é salvo em graça. Você é transformado sem você querer. Tá bom, amados? Desfrute da salvação de Deus. Escolha. Escreva aqui de qual forma você quer ser salvo. Amém.